Olá, minhas amoras! Vamos fazer uma coisa diferente dessa vez, então vamos fazer um Planeje Comigo semanal. Só que antes da gente fazer o Planeje Comigo, eu vou mostrar pra vocês então como que tá o mês de maio, afinal de contas eu nem mostrei ainda, né? Bom, essa é a capa do mês de maio e o tema escolhido foi chá, porque no outono começa a entrar aí o friozinho e eu adoro tomar um chazinho quente. E eu resolvi fazer num estilo mais delicado. Então eu peguei várias referências no Pinterest e aí eu fiz esse desenho do bule, do chá com a fumacinha, né, na xícara ali, então eu curti pra caramba. Então depois da capa tem o meu calendário, que é dos meus prazos de trabalho, apenas de trabalho. E aí depois vem o meu planejamento pessoal. E junto dessa vez com o planejamento pessoal eu coloquei uma lista de tarefas semanais. Do outro lado tem algumas tarefas que eu tenho para fazer esse mês. E aí, dessa vez, eu tenho um cronograma capilar. É a primeira vez que eu tô fazendo isso, porque eu estou cuidando do meu cabelo. E lá no Instagram eu tô compartilhando sobre isso. Do outro lado, aquela parte onde eu escrevo semanalmente algo sobre como eu estou me sentindo naquela semana. Então, a minha página de hábitos, que está completamente diferente. Então, aqui embaixo tem o humor e depois os hábitos. E eu copiei mesmo, na cara de pau, esse modelo lá da Lila Journals, que é a coisa mais linda. E minha página de memórias, que ainda tá meio vazia, porque eu não tive muito tempo essa semana. E a minha primeira semana, que já tá completinha aqui, a gente ainda tá em domingo, então ainda tem algumas coisas pra fazer, mas sobrou esse espaço aqui, então eu resolvi desenhar nesse espaço e eu vou pintar aqui com vocês antes de começar a planejar minha próxima semana. A caneta que eu tô usando esse mês para todos os contornos e também para toda a escrita é a Energel Clena 0.5 da Pentel na cor marrom. Então esse mês eu tô fazendo algo bem diferente, porque eu sempre fiz tudo com a caneta preta, mas eu resolvi agora começar a usar canetas coloridas, mudar um pouco os ares. Eu ando meio entediada, tô querendo fazer umas mudanças. Então eu resolvi experimentar essa caneta e eu tô adorando ela, é uma caneta muito gostosa de escrever. E tá ficando diferente, né? Uma cor diferente, então eu tô gostando bastante. Inclusive, já pretendo... eu queria ter encomendado junto com ela a Azul Petróleo, mas eu acabei não achando na loja que eu... Em umas duas lojas que eu cheguei a ver, tava esgotado, então acho que é uma que às vezes o pessoal compra muito, não sei. Pretendo comprar a Azul Petróleo, talvez até mesmo a goiaba, que tem uma que eles chamam de rosa, mas alguém me disse que é mais um rosa meio pra goiaba, então talvez eu use ela também. Para as pinturas eu tô usando várias canetas diferentes, vocês sabem que eu misturo muito. Então essa primeira que eu usei, que é só para alguns detalhes, sombra e tudo mais, é aquela da Tombow cinza quente. E também para fazer pinturas aqui da fumacinha eu tô usando a Cis palha. E tô usando a Mild Liner bege, marrom, não sei qual seria exatamente a cor, que é a que eu tô usando para a maior parte dos desenhos aqui. Também estou usando as estabilos esse mês, então eu escolhi duas estabilos para usar esse mês. Estou usando principalmente essa, que é um verde, é um tom de verde, que eu uso para detalhes, mas nesse desenho específico eu acabei usando inclusive para mais do que só detalhes. Eu fiz aqui a caixinha dos chazinhos e também parte do bule, então eu usei algumas cores a mais para dar uma diferenciada, dar um pouquinho mais de cor para essa página. Ah, eu esqueci de falar do rosa, né? Também é da Mild Liner. Sendo muito sincera, eu não gostei dessa cor do bule. Eu uso essa caneta palha da Cis, mas eu acabo não gostando sempre do efeito que ela dá, não sei porquê. Então, no fim das contas, depois, no final, eu passei outra por cima, então ficou um pouco mais amarronzadinho. E eu fiquei muito triste com essa fumaça, porque eu não consegui fazer o mesmo efeito que eu consegui fazer na capa. Então, isso me deixou bem chateada. Então, o próximo passo é fazer a revisão da semana. Antes de planejar a semana seguinte, eu faço a revisão da semana anterior, que é o que eu vou fazer agora. Eu tenho um checklist de atividades que eu tenho que fazer na revisão e no planejamento, lá no Notion, no meu sisteminha no Notion. Eu não vou mostrar pra vocês aqui agora, porque
Eu ainda, é um pouquinho mais difícil para mim ainda de fazer essas transições, de colocar tela de computador e tudo mais, porque eu faço tudo no celular por enquanto. Então eu não vou mostrar, mas lá no Instagram já tem um Reels, enfim, com postado esse checklist, já inclusive na legenda do Reels tem todos os tópicos, então você pode acompanhar por lá. Mas aqui você vai ver como que eu vou fazer. Então o primeiro passo é coletar e processar a minha caixa de entrada. E enquanto eu faço isso aqui, eu vou explicando para você o que que é. Então, a caixa de entrada é algo que eu aprendi na metodologia Getting Things Done, também conhecida como GTD, que foi criada pelo David Allen. O que que é? A caixa de entrada é um local, às vezes mais de um, onde você vai colocando coisas, vai colocando informações, objetos, enfim, que você vai processar em algum momento, né? Dentro da metodologia dele tem toda uma orientação para fazer isso, mas eu adaptei do meu jeito. Então, o que que eu faço? Coisas que precisam do meu cuidado naquela mesma semana, ou naquele mesmo dia, enfim, eu já vou colocando na minha agenda, já vou alocando no local certo. Coisas que eu vou poder verificar depois, processar depois, pensar sobre aquilo depois, eu coloco dentro da caixa de entrada. Por isso que, inclusive, já tem algumas coisas aqui. E aí, no fim da semana, eu faço mais coleta. Então, se eu tiver mais coisas para coletar, eu trago para cá. E aí eu processo, e processar é decidir o que eu vou fazer com cada uma das coisas. Tem coisas que vão para o lixo, tem coisas que, né, eu faço anotações em outros lugares, e tem coisas que elas vão realmente para algum lugar, eu guardo, arquivo, enfim. Dentro da metodologia, ele diz que você tem que deixar a caixa de entrada vazia, mas eu não trabalho dessa forma porque isso para mim não faz sentido, porque tem coisas que eu ainda não sei para onde vai, ainda não sei o que eu vou fazer com elas, então elas ficam ali na caixa de entrada esperando uma solução. Por exemplo, essa receita médica que eu anotei até que eu quero pesquisar sobre esses remédios, então eu deixei ali porque eu não vou fazer isso ainda agora. Eu tenho uma plaquinha ali que eu pretendo colocar na parede do meu ateliê, mas não é o momento de pôr agora porque eu ainda vou decorar ele depois, e aí eu quero ver exatamente onde eu vou colocar, entre outras coisinhas. E aí, outras coisas que eu quero já dar andamento agora, eu faço anotações, ou eu trago para minha agenda da semana, como é o caso, por exemplo, dessa anotação de novos preços que eu quero colocar na minha loja, e aí eu até vou pôr um post-it aqui, vou escrever o que eu vou fazer nessa semana com essas anotações. Nos próximos passos, eu respondo algumas coisas no computador. Aqui vocês estão me vendo checar as atividades da semana para ver o que eu fiz, o que eu preciso fazer, eu anoto num papelzinho à parte para depois planejar a próxima semana. Mas antes de eu fazer isso, eu respondi algumas perguntas no computador. E eu vou deixar aqui na descrição o link para o post do Instagram, onde tem a lista de perguntinhas que eu respondi, tá? São algumas perguntas que eu respondo avaliando como que foram os meus hábitos, o que me deixou feliz essa semana, se o que eu planejei estava compatível ali com a minha realidade. Então eu tô sempre avaliando para eu sempre me planejar melhor das próximas vezes. E aí o último passo é verificar, o último passo não, o penúltimo na verdade, é fazer isso que eu estou fazendo aqui, que é verificar, né, todas as minhas atividades do trabalho pessoal, do Instagram e aqui do YouTube, enfim, da semana, ver o que faltou fazer, coisas, tudo que eu for passar para a próxima semana eu anoto numa folhinha à parte, que é essa folhinha aqui que já tem uma lista gigante de coisas. E o último passo, de novo, é lá no Notion, que é eu rever qual era o meu foco da semana, as minhas prioridades, né, da semana, para eu poder me dar uma nota de produtividade, colocar uma palavra que defina como foi a minha semana. E aí eu escrevo também gratidão e uma lição da semana.
Ups, eu tava me esquecendo de escrever como eu estou me sentindo. Então, eu vim escrever antes de fazer o planejamento da próxima semana. No fim das contas, ficou muito tarde, porque fazer o meu planejamento, revisão e planejamento, e gravar e ir editando tudo ao mesmo tempo, que é o que eu estou fazendo agora, toma tempo demais e eu fiquei bem cansada. Então, eu vou fazer uma pausa, eu vou jantar, porque já está muito tarde, e eu costumo jantar até mais cedo do que isso. E vou parar por aqui e vou terminar o planejamento amanhã, porque assim eu faço com mais tranquilidade e termino de gravar esse vídeo aqui para vocês. Bom dia! Bom, estou de volta, agora é segunda-feira e eu vou fazer o planejamento a continuação ali do planejamento. Esse processo não toma tanto tempo assim, geralmente eu faço a revisão no sábado, o que não leva nem meia hora, depende da quantidade de coisa que eu tenho para processar, como eu disse na caixa de entrada, mas geralmente não leva nem meia hora. E aí o planejamento eu faço no domingo, o que leva um pouco mais de tempo. O planejamento me toma mais tempo porque eu preciso pegar prazos, preciso pegar algumas coisas do meu trabalho, que é a parte que mais me toma tempo. Porque como eu vendo em 3 lojas diferentes, eu tenho 3 requisitos diferentes, eu tenho várias regras, em cada loja tem uma regra, então eu tenho que ir seguindo essas regras. Isso é o que me toma mais tempo, porque a parte pessoal e a parte das redes sociais, que eu tô produzindo conteúdo, geralmente eu já tenho mais ou menos o panorama, então eu já tenho aquela listinha. Mas do trabalho me toma um pouquinho mais de tempo para eu olhar adiante. Então por isso que às vezes me toma um pouco mais de tempo, mas não passa de 40 minutos ou uma hora o planejamento no domingo. E aí, dessa vez, por exemplo, até tomou um pouquinho mais de tempo porque eu resolvi desenhar. E vamos ver, se der certo eu vou desenhar também hoje, vamos ver como vai ser. Na hora que a gente for pra mesa eu decido. Mas era só para vocês terem uma noção de como que funciona, como que eu faço esse planejamento, tá? Agora a gente vai pegar tudo que eu coletei, tudo que eu, revisei minha semana, coletei aquelas informações, já peguei as informações do trabalho, como eu falei para vocês, então agora é só montar mesmo o meu planejamento semanal, que é o que eu vou fazer com vocês lá na mesa. Então, como vocês viram, eu resolvi fazer um desenho bem simples. Na verdade, não acho tão simples porque é uma mão e mãos são difíceis de desenhar. Eu tentei estilizar o máximo possível. Peguei no Google uma inspiração de uma mão segurando uma xícara, assim, olhando de cima, que era isso que eu queria. E aí eu tentei fazer meio estilizadinho ali pra ficar mais simples. E eu gostei, achei que ficou bem bonitinho, achei que deu um toque bem bacaninha. E aí eu tô fazendo agora os meus quadrinhos, onde eu escrevo as minhas tarefas. Então aqui, abaixo desse quadrinho, eu coloco as tarefas da semana, aquelas tarefas que não tem um dia específico para acontecer. Do lado eu já coloquei segunda, que vai ser o primeiro dia, onde eu vou começar a escrever já as tarefas de hoje. Os próximos dias da semana eu vou escrevendo dia a dia, conforme os dias vão chegando eu vou escrevendo, porque assim cada um toma o seu espaço da forma que precisar. Então é assim que eu reviso, planejo e monto a minha semana no Bullet Journal.
Espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like, deixa o seu comentário, me segue lá no Instagram para ir acompanhando o dia a dia também, e a gente se vê no próximo vídeo.